Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia do primeiro encontro Fast Track Brasil. Ontem nós tivemos o nosso primeiro dia, conversamos um pouquinho com a psiquiatra Raquel. Hoje nós iremos conversar um pouquinho a respeito do pensamento computacional. Antes de apresentar o nosso professor que estará trazendo para a gente algumas discussões em relação a esse tema. Eu vou me apresentar, eu sou Suzana, faço parte da equipe pedagógica do Fast Track Kids, junto com Patrícia Pompilho, que está aqui com a gente. E quem vai estar hoje no nosso encontro, conversando sobre o pensamento computacional, é o professor Carlos Paiva. Carlos Paiva, ele é professor de tecnologias educacionais, ele também é professor de robótica, a experiência dele dentro dessa área é desde o ano de 2004, então o professor Carlos carrega aí uma vasta bagagem em relação a esta área. Por 3 vezes, ele foi ganhador do campeonato regional de robótica da FLL, e por 2 vezes o professor Carlos, junto com sua equipe, participou do torneio internacional de robótica do FLL, que aconteceu em Londres e em Houston. Então, hoje, quem estará com a gente conversando, discutindo a respeito do pensamento computacional é o professor Carlos. Carlos, fique à vontade e a fala é toda sua. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Su. Bem, gente, boa noite. É um prazer estar participando desse encontro da FTK. Né? E, como Suzana disse, eu trabalho na área de novas tecnologias aplicadas à educação desde, na verdade, 96. E, a partir daí, dentro desse tempo que eu já venho trabalhando, né? A gente vem trabalhando na área de robótica, de pensamento computacional, né? Trabalhando com o Espaço Maker, desenvolvendo projetos, aplicando essas metodologias ativas que estão tão presentes, né, atualmente no nosso contexto. E aí eu vou compartilhar aqui minha apresentação, eu compartilho aqui com vocês, para que a gente possa dar início. Bom, quando a gente fala em pensamento computacional, esse termo aí, então, de certa forma, novo e também um pouco desconhecido a questão do conceito do que seja pensamento computacional. E mais ainda, quando a gente junta esse termo, pensamento computacional, com a educação infantil. É algo que muitas pessoas podem pensar, mas pensamento computacional ele pode ser inserido na educação infantil, né? Porque a gente vê muitas vezes projetos voltados para essa área de segmentos maiores, Fundamental 1, né? Inicial, Fundamental 2, ensino médio. Mas pensamento educacional na educação infantil, como é que pode isso? Como é que primeiro, isso pode ser realizado, isso pode ser concretizado, pode ser inserido na educação infantil, no segmento. E essa pergunta a gente vai tentar responder durante esse tempinho que nós vamos ter aqui. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é o seguinte: antes propriamente de começar o trabalho, eu gostaria que houvesse a participação de vocês, e aí Suzana vai me ajudar colocando o link aí do Padlet, que é o seguinte: vamos tentar exercitar aqui um pouco o nosso pensamento computacional. Mesmo que muitas pessoas não conheçam o conceito de pensamento computacional, mas vamos tentar da seguinte forma. Eu vou pedir que vocês construam um algoritmo, e eu vou explicar essa palavra, algoritmo, para o robô escovar os dentes. Como é que seria esse algoritmo? E o que é algoritmo? É muito simples. Algoritmo é um conjunto de etapas colocadas numa ordem lógica para se chegar a um determinado objetivo. Então,
são comandos. Então, quais são os comandos que o robô ele deve receber para escovar os dentes? Então, imaginemos que o robô tenha na pia do banheiro uma pasta de dente e uma escova de dente na pia. Tá? Esse robô ele tem esses dois artefatos na pia. A pasta de dente e a escova de dente. E aí, quais são os passos que a gente pode colocar numa ordem lógica para que meu robô atinja esse objetivo, que é escovar os dentes. Né? Então, eu gostaria que vocês, no Padlet, pudessem construir esse algoritmo, colocando passo 1, ele vai fazer o quê? Né? Vamos supor, vamos lá, vai pegar a escova de dente, passo 2. Então, tenta colocar isso na ordem lógica para que esse objetivo possa ser cumprido. Então, assim, a gente vai dar aí, eu vou dar uns 3 a 5 minutinhos para que isso possa ser realizado. Su, você já colocou na chat? Já sim, Carlos, está disponível já. Pronto. Vamos lá, sem medo, tá? Não tenham medo, ninguém vai ser aqui avaliado, ninguém vai ser, tá certo? É só para que a gente possa entender um pouco o pensamento computacional, como funciona, né? Em quais situações, problemas ele pode ser aplicado. E uma delas, dessas situações, problemas, é essa construção desse algoritmo. Geralmente a gente faz isso com os nossos alunos, né? Algo que, a princípio, é muito simples para nós. Né? Pegar a pasta de dente, pegar a escova de dente e escovar os dentes. Nós já fazemos isso mecanicamente. Né? Nós já fazemos isso mecanicamente. Então, assim, nós não precisamos pensar em quais os passos nós vamos ter que dar para poder escovar os nossos dentes. Nós já sabemos. Mecanicamente, automaticamente, a gente já sabe que passos são esses. Mas e para um robô? Se fosse para um robô fazer isso, construir, ele precisa receber informações, não é? Para poder executar essas informações numa ordem lógica, passo a passo, para que ele possa executar esse objetivo. O objetivo possa ser concluído com sucesso, com eficácia e com eficiência. Então, a gente vai, esse tempo que eu estou dando a vocês, eu queria saber essa resposta de vocês. Deixa eu me colocar aqui. Estou aqui aguardando, certo? Estou aguardando aqui as respostas para poder a gente brincar um pouco com elas e ver como é que anda o pensamento computacional de vocês aí. Esperar um pouquinho, estou vendo que as pessoas estão entrando. Está aberto para você também, viu, Su? Se quiser fazer. Se você quiser fazer, também está aberto. Olha aí, já temos um algoritmo aqui. Já estou vendo aqui um algoritmo que já entregaram. Estou vendo um algoritmo aqui que já entregaram. Entregaram, opa, mais um, muito bem. Muito bem, estou vendo aqui. Vou até esperar só mais um aqui para poder a gente... Só mais um para a gente poder fazer esse... Vamos lá, estão fazendo... Bastante interessante, estou vendo aqui os algoritmos, são bastante interessantes. Vou até compartilhar essa tela com vocês também. Parar aqui e vou compartilhar essa tela. Pronto. Temos
Por enquanto, temos dois algoritmos aqui. E mais um será... Eu acho que podemos seguir. Bom, mas não quer dizer que vocês possam colocar aí, tá? Vocês podem, quem quiser colocar. Temos dois algoritmos, tá? Temos dois algoritmos. Dois. Temos esse primeiro aqui, que aqui colocou aqui, ó. Primeiro comando, acordar. Depois, ir ao banheiro. Pegar a escova de dente. Pegar pasta. Abrir a pasta. Colocar a pasta na escova e escovar os dentes. Então, nós temos aí, né, o nosso robô ele vai acordar, ele vai até o banheiro, ele vai pegar a escova de dente, vai pegar a pasta, abrir a pasta, colocar a pasta na escova e escovar os dentes. Mas aí eu faço, e vamos ver logo em seguida o outro, para ver se a linha do pensamento computacional ela está aí parecida com o do primeiro. Nesse outro tem pegar a pasta de dentes, abrir a pasta de dentes, colocar a pasta da escova de dente, fechar a pasta de dente, pegar a escova, escovar os dentes, lavar a escova, guardar a escova. Então, esse outro algoritmo que foi construído, ele, se nós compararmos com o primeiro, ele até está mais completo no sentido, né, dos comandos que foram definidos para o nosso robozinho. Mas aí tem uma questão, tanto para o primeiro como para o segundo, que é o seguinte: e se a pasta de dente estiver vazia? Não é verdade? Se a pasta de dente estiver vazia, o robô vai lá pegar a pasta, abriu a tampa da pasta, espremeu e não encontrou nada. Se ela estiver vazia, isso é uma possibilidade que pode acontecer? É uma possibilidade que pode acontecer. É uma possibilidade real. Né? É uma condição real, que é se a pasta está vazia. Se a pasta estiver vazia, o que é que o meu robô ele vai fazer? Nada, ele vai continuar escovando, pensando que está escovando os dentes. Vai estar colocando a escova na boca como se ele estivesse escovando os dentes. E outra coisa, além de pegar a escova e escovar os dentes, e depois lavar a escova, como é que meu robô vai saber que terminou de escovar os dentes? Como é que ele vai saber que terminou de escovar os dentes? Ele precisa ter um parâmetro para saber se ele finalizou ou não, se todos os dentes estão escovados ou não. Então, também isso é mais uma condição. É escovar os dentes enquanto os dentes estiverem sujos. Enquanto os dentes estiverem sujos, escove os dentes. E aí ele vai escovar os dentes enquanto os dentes estiverem sujos. Então, percebam que esse exercício que a gente fez, né, existe uma lógica, está perfeita a lógica, a sequência lógica de vocês que criaram esses algoritmos, mas faltou um complemento desse algoritmo, que são as condicionais, que é o se. Porque se a pasta estiver vazia, pegue outra pasta. Né? Pegue outra pasta, abra a tampa, coloque a pasta da escova de dente. Então, essa atividade, a atividade que a gente faz com os meninos, e isso aí dá panos para as mangas para se trabalhar o pensamento computacional. Então, é desta forma que a gente precisa entender. O pensamento computacional é pensar como é que o computador, ou como o meu robô, ou como minha estrutura robótica, ela vai realizar aquela determinada atividade ou aquela determinada tarefa. Isso colocando sequências lógicas, analisando,
fazendo a depuração, que é a correção do algoritmo, até se chegar no resultado que a gente quer. Certo? Então, isso aí foi só um exemplo do que a gente pode fazer com o pensamento computacional. Tá? Deixa eu me voltar, então, para nossa apresentação, o nosso robozinho. E aí vamos, depois dessa brincadeira, depois de esquentar um pouco, né, o nosso pensamento computacional, vamos adentrar realmente em relação ao que a gente está trabalhando. Su, já está vendo aí, já, né? Está sim, Carlos. Ah, ok. Vou aqui, ajustar aqui um minutinho. Olha aí, soltou aqui. Ok. Pronto, vamos lá. Bom, para a gente começar a conversar um pouco sobre o pensamento computacional, a gente precisa entender o seguinte. A gente precisa entender primeiro quais são as habilidades trabalhadas na educação infantil, para poder a gente tentar, assim, relacionar essas habilidades com o pensamento computacional. Né? Então, assim, que habilidades são essas que trabalham na educação infantil? Bom, a gente trabalha 4 habilidades muito importantes na educação infantil, que é o desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento social e emocional, o desenvolvimento da fala e da língua e o desenvolvimento de habilidades físicas e motoras. Okay? O desenvolvimento cognitivo, tá certo? Ele se relaciona com as capacidades de aprender e de resolver problemas. É isso? Ou seja, ele é muito importante para a aquisição de novas habilidades e conhecimentos. Tá? Na educação infantil, o raciocínio lógico, comandos simples, problemas mais concretos, eles podem ser trabalhados para desenvolver justamente o desenvolvimento cognitivo, essa dimensão cognitiva dentro da educação infantil. Em relação ao desenvolvimento social e emocional, o que a gente pode entender é que é mais outras competências e habilidades que podem ser trabalhadas. E aí, nessa fase, a criança ela começa a interagir com as pessoas, inclusive com a galerinha da mesma idade. E aí ele já pode entender e seguir regras, né? E aí trabalhar essas competências socioemocionais. Por exemplo, habilidade de identificar sentimentos, manter o autocontrole. Então, tudo isso é trabalhado nessa habilidade. No desenvolvimento da fala e da língua, essa competência ela envolve a capacidade de compreender, tá? E utilizar a linguagem. Então, e aí, a gente sabe que nos primeiros anos de vida, a criança ela descobre as primeiras palavras e aprende a controlar seu tom de voz, saber colocar sua entonação e cor. E, por fim, as habilidades físicas e motoras, o desenvolvimento das habilidades físicas e motoras. Então, as crianças elas usam, né, os grandes músculos do corpo para se sentar, ficar em pé, para pular. E na educação infantil, as atividades físicas e corporais elas são realmente bastante importantes para desenvolver essas características. Tá? E tem mais, tá? E a gente pode ir mais além, que é o seguinte: existem as habilidades motoras finas, né, que envolvem o uso dos músculos pequenos, como o das mãos, tá? O pegar objetos, manusear livros, segurar o lápis. Isso são ações que dependem desse tipo de habilidade. Tá? Então, assim, dentro da educação infantil, essas habilidades, elas são trabalhadas nessa primeira infância. E aí a gente, antes de entrar propriamente dito no pensamento computacional, eu não posso deixar de citar o pai do pensamento computacional que iniciou isso, né? E que hoje a gente fala tanto. Pensamento computacional, robótica educacional, maker. Né? E Seymour Papert, ele é um educador sul-africano, tá? Ele era matemático, e naquela época
naquela época, ele já pensava, ele já imaginava que as crianças, elas já poderiam programar os computadores para criar jogos, para desenhar, entre outras funções. Então, ele já estava prevendo isso, já estava se antecipando a isso. E foi justamente na revista que ele publicou o artigo 20 coisas para se fazer com o computador que surgiu o termo pensamento computacional. Ele é tão disseminado nos tempos atuais. Então, assim, ele foi professor do MIT, né, e lá nos laboratórios do MIT, ele trabalhou com crianças de diversas idades, onde as crianças elas utilizavam o computador para criar mundos que partiam da imaginação delas, da criatividade delas. E esses mundos, para serem criados, eles era utilizado o pensamento computacional, através de comandos, através de construção de etapas lógicas, para se criar esses pequenos mundos, esses micromundos que a gente chama. E ele utilizava também uma tartaruguinha robô, na época, para que as crianças pudessem programar essa tartaruguinha robô, para poder ir para a direita, para a esquerda, para a frente. Então, as crianças elas já trabalhavam esses conceitos já naquela época utilizando a máquina. Isso em 1971, 1980, nesse período. Então, vejam só, isso é algo que já existe há muito tempo. Né? Já existiu há muito tempo, existe há muito tempo. Mas que foi inserido agora na nossa sociedade. A nossa sociedade ela só se preparou agora para receber isso. Em 1996, quando eu comecei a trabalhar com robótica educacional, a sociedade não estava pronta ainda para trabalhar com robótica educacional. Né? As escolas não sabiam o que era robótica educacional. O que é isso, robótica educacional? Como trabalhar com robótica educacional? E aí, nessa época, a gente já trabalhava com material de sucata, né? A robótica educacional. Quer dizer, trabalhava o maker, fazer com as próprias mãos. Mas foi algo que ficou isolado para pequenas instituições, né? Para um número muito pequeno de instituições. E até as próprias instituições que tinham esse trabalho de robótica educacional depois abandonaram, porque não tinham ainda o entendimento da filosofia dessa metodologia, de uma metodologia ativa. A gente fala tanto hoje das metodologias ativas. Né? Então, Seymour Papert, ele já vislumbrava isso, ele já imaginava esse contexto atual de hoje. Tá? E aí eu trago alguns dados interessantes para a gente embasar essas minhas falas, dados de 2018, onde 79% mais empregos relacionados às áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é o famoso STEM. Na verdade, agora não é mais STEM, é STEAM, tem um A aí de artes, tá? De design. Então, 79% a mais de empregos surgiram na década de 90. E aí ele fala que esse número vai crescer mais 13% até 2027. E no outro dado interessante é que 92% dos futuros empregos exigirão competências digitais. E 45% dos empregos exigirão trabalhadores que possam configurar e trabalhar com confiança em sistemas de tecnologias digitais. Vejam só, quando eu falo que futuros empregos vão exigir competências digitais e que trabalhadores possam configurar e trabalhar com confiança em sistemas de tecnologias digitais, eu estou falando de profissões especificamente tecnológicas. Vamos supor, um programador de nanotecnologia, por exemplo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de profissões que vão precisar, né, que a pessoa vai precisar ter competência digital. E competência digital não é questão de saber programar, não é isso.
ela tem habilidades para poder, dentro de um contexto dessas tecnologias que você implementa no trabalho dela, um advogado, um médico, né, que eles possam ter essas competências, para que eles possam saber utilizá-las, fazer com que essas competências elas possam ampliar em benefício do seu trabalho. Então, não é questão de diretamente focar numa profissão de tecnologia, especificamente, como eu falei. Certo? Então, são competências digitais que é diferente em relação a isso. Então, você pode ser um médico futuramente, você pode ser um advogado futuramente, mas você vai ter que ter competência digital para você, se você quiser ir além daquilo que você consegue fazer. Certo? Outra pesquisa interessante do Google for Education, foi em relação a essa tendência, né, as tendências do uso do pensamento computacional. E aí tem uns 4 exemplos: Suécia, Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Na Suécia, por exemplo, desde 2018, né, a matéria de codificação ela é ensinada, ela é disciplina fundamental, tá certo? E logo nas primeiras séries da escola primária. Tá? A Inglaterra também. A Inglaterra foi um dos primeiros países a colocar na grade o pensamento computacional ou a codificação, isso é a mesma coisa, na sua grade, pela importância que isso traz para os nossos tempos atuais. Né? No Brasil, por exemplo, 85% dos brasileiros com idade entre 18 e 23 anos querem trabalhar no setor de tecnologia. Então, assim, essa tendência é muito forte. A tecnologia ela está inserida hoje em todas as áreas. Então, você pergunta, você está colocando o pensamento computacional porque mas as pessoas não vão virar programadores. A pessoa não vai querer trabalhar com computação. A pessoa quer ser médico, a pessoa quer ser advogado, a pessoa quer ser professor de história. Né? Mas pensamento computacional, ele não está diretamente só relacionado a preparar alguém para ser um programador no futuro. Não é isso. Tá? Não é isso. A gente vai ver que é algo bem diferente mesmo. Tá certo? E aí, vários conceitos que se tem sobre pensamento computacional, eu construí um que tenta ser o mais completo possível. E aí eu coloco que a capacidade criativa, crítica e estratégica de saber utilizar os fundamentos da computação, tá? Nas diversas áreas de conhecimento. E com a finalidade de identificar e resolver problemas de maneira individual ou colaborativa, por meio de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possa executá-los eficazmente. Então, veja, o pensamento computacional ele vai fazer com que a pessoa tenha a capacidade de saber identificar um problema. Após a identificação, ele estudar aquele problema, utilizando os fundamentos da computação, e a gente vai ver isso daqui a pouco, os fundamentos da computação, para tentar resolver de uma maneira eficaz e eficiente. Além disso, buscar outras linhas de resolução de problemas. Não só ter aquela linha de resolução. Então, o que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Não é só você encontrar um caminho para chegar naquele objetivo, mas que você possa encontrar vários caminhos e, desses caminhos, identificar quais são os que são mais eficazes, mais eficientes nesse sentido. Isso tanto de forma individual ou de forma colaborativa. Então, veja que o pensamento computacional vai muito além do que simplesmente uma ferramenta para estimular, né,
a criançada, a turminha, a querer ser programadores no futuro, certo? É outra história. E aí a gente tem essa grande matriz aí, né, que a gente vai, o BNCC, ele engloba isso aí, a gente lê o BNCC, vai ver habilidades e competências que estão interrelacionadas com isso, onde nós temos aí a cultura digital, que é algo que é independente da escola, isso é algo que ele, no seu contexto, né, na sociedade, no meio que ele vive, ele vai interagir, ele vai saber a questão da cidadania digital, tecnologia e sociedade, letramento digital, ele saber a questão de trabalhar com ética, saber a questão da disseminação de informações, né, de fake news. Então, é a cultura digital. Tá? A tecnologia digital é ele ter o mínimo conhecimento, né, de um artefato tecnológico. Ele possa saber manuseá-lo, que ele possa saber, a princípio, tentar, a princípio, identificar algum problema que possa ser resolvido. E a outra é o pensamento computacional, que é o nosso foco, onde ele trabalha esses 4 eixos: o reconhecimento de padrões, a decomposição, os algoritmos e a abstração. São os 4 eixos fundamentais que compõem o pensamento computacional. E aí a gente vai ver isso, um por um, como funciona. Olha só, quando a gente fala sobre a decomposição, certo? Quando a gente fala sobre sim, antes de entrar propriamente dito nisso, uma coisa também que saiu em relação às 10 habilidades do profissional do futuro, segundo a ONU, das 10 habilidades, nós temos 5 habilidades, tá, que estão interrelacionadas com o pensamento computacional. Temos 5. Das 10, temos 5. Uma delas é a flexibilidade cognitiva. Eu falei, que é justamente que diz respeito a essa capacidade de ampliar os modos de pensar, imaginando caminhos distintos para solucionar os problemas, né, que surgem no cotidiano. Então, quanto mais flexível for o indivíduo, mais ele conseguirá enxergar esses padrões novos. E aí criar associações únicas entre ideias. Outra habilidade que é o julgamento e tomada de decisões. E aí o sujeito ele vai levar em consideração a imensa quantidade de dados que as empresas hoje elas reúnem, hoje em dia, né, que são cada vez maiores. E aí esse profissional ele vai ter que ter essa capacidade de tomar decisões a partir desses dados. Ele vai ter que interpretar esses dados, fazer uma leitura dessas informações e tomar decisões que vão ser cruciais para a empresa. Uma outra terceira habilidade, que o Paulo fala, é a criatividade. Isso aí é um fato que realmente a gente sabe que hoje em dia a criatividade é fundamental, né, em nossas profissões. Né? As empresas querem hoje para um profissional criativo, que seja capaz de inovar, capaz de elaborar novas possibilidades, né? E cada vez mais essa habilidade ela está sendo exigida. E olha que criatividade todos nós temos. Todos nós temos criatividade. Mas a questão é como trabalhar a criatividade. A questão é essa. A gente precisa trabalhar a criatividade dos nossos alunos. Então, quando os nossos alunos, quando o estudante, quando a criança, ela trabalha essa criatividade, ela vai desenvolvendo essa habilidade de ser criativa e vai maturando esse processo de criação cada vez mais. A quarta habilidade é o pensamento criativo. Aliás, desculpa, o pensamento crítico. Tá? É justamente isso. O pensamento crítico ele envolve raciocínio e envolve lógica. Raciocínio e lógica. Então, esse profissional do futuro ele terá que ter a capacidade de usar tanto a lógica quanto o raciocínio para poder questionar determinados problemas. Identificar os prós e contras, né? Ponderar e considerar quais são as diferentes soluções para esses obstáculos que surgem. Certo? E, por último, é a resolução de problemas complexos. Que,
como igual à criatividade, não, essa habilidade ela não é uma habilidade que já nasce com o profissional, mas ela é aprimorada por passar dos anos. Né? O profissional do futuro ele vai ter que contar com a elasticidade mental para resolver problemas que ele nunca viu antes e que pode se tornar ainda mais complexo. Tá? Então, essas habilidades, das 10 habilidades que a ONU propõe para o profissional, 5 delas estão muito conectadas com o pensamento computacional. E aí, falando dos eixos do pensamento computacional, nós temos aí logo primeiro que é a decomposição. A decomposição é uma habilidade que é a capacidade de você dividir um problema maior em partes menores. Tá? Então, ao trabalhar cada parte de uma vez, né, vai ficar mais fácil do aluno entender o problema e resolver. Então, ele vai decompor o problema e vai focar nas partes desse problema. Essa é a decomposição. E aí vocês veem aí, por exemplo, na prática, identificando similaridades diferentes entre brinquedos, por exemplo. Separando os brinquedos de acordo com critérios, como peso, tamanho, cor, formato. Então, na prática, propriamente dito, você pode trabalhar em cima, né, dessa identificação que foi colocada aí na decomposição, dessa atividade aí. Tá? A abstração. Olha só. A abstração, ela foca nos processos que são importantes. Em vez de ela priorizar os detalhes, ela foca no que é importante. E aí, a solução ela pode ser válida para vários problemas diferentes. Então, ao criar uma solução para um determinado problema, essa solução ela pode ser encaixada em outros problemas, a partir do trabalho da habilidade da abstração. Então, ao filtrar e classificar os dados mais relevantes, né, os alunos eles são justamente capazes de desenvolver uma análise mais crítica, né, e mais atenta à essência do tema trabalhado. Tá? E aí, como exemplo, a gente tem aqui, ó, aquele exemplo que a gente fez com escova de dente, a gente tem aqui, ó, listando as etapas necessárias para lavar as mãos em uma sequência de passos, identificando passos que são relevantes e ajudam na resolução do problema. Exemplo, pegar o sabonete. E passos irrelevantes, que não colaboram na resolução. Exemplo, pegar a escova de dente. Então, essa abstração que eles trabalham, né, que é trabalhar essa habilidade, ela proporciona essa capacidade do indivíduo. Outro eixo importante é o reconhecimento de padrões. Tá? Também é outro eixo importante. E aí é outro princípio que é fundamental do pensamento computacional, reconhecimento de padrões. Que aí ao realizar, a criança ela consegue identificar tendências de comportamentos, né, e similaridades. E, a partir daí, ela é possível pensar em novas soluções, utilizando inovação e criatividade. Por exemplo, encontrando formas, cores ou melodias que se repetem em um conjunto, por exemplo. Encontrando semelhanças e diferenças entre formas geométricas. Isso é outro exemplo. Ele tem uma sequência de padrões e tentar identificar aqueles padrões que se repetem naquela sequência. Tá? Então, isso é uma habilidade também desenvolvida no pensamento computacional. E o pensamento algorítmico, que a gente acabou de fazer logo no início. Né? Logo no início, que justamente corresponde à criação de passos e soluções para alcançar um objetivo específico. Para qualquer problema de ordem matemática ou não. Tá? De ordem matemática ou não. Então, foi essa atividade, essa pequena atividadezinha que a gente fez no início, do robozinho para escovar os dentes, como ele faz para escovar os dentes, onde vocês criaram o algoritmo. Tá certo? E aí vem a grande pergunta. Né?
por que iniciar o pensamento computacional na primeira infância, na educação infantil, né? E aí, a gente tem que fazer o seguinte, tem que entender o seguinte, essa fase ela é uma fase de intenso desenvolvimento de estruturas e circuitos cerebrais. E aí é nesse período da primeira infância, que ocorre essa janela de oportunidades para a aquisição de capacidades que são fundamentais, que vão permitir, né, o comprometimento de habilidades futuras mais complexas, na verdade, né? Então, assim, é especialmente nesta primeira infância que a aprendizagem ela é fortemente influenciada por todo o meio que a criança se encontra e com a qual ela interage. Então, iniciar o pensamento computacional na primeira infância é tão importante quanto o desenvolvimento dessas habilidades que precisam ser trabalhadas na educação infantil, né? Então, assim, aqui eu coloquei alguns, só para a nível de contextualizar, habilidades do BNCC e competências gerais do BNCC que estão totalmente interrelacionadas com o pensamento computacional. Classificar objetos, figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças, né? Registrar observações, manipulações de medidas, usando múltiplas linguagens, tem aí desenhos feitos por números ou escrita espontânea. As competências, nós temos aí exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos de diferentes áreas. Então, assim, aí está um perfil aí, justamente, que vai se encaixar com o pensamento computacional, que vai se encaixar com os eixos do pensamento computacional, certo? E aí eu digo o seguinte, o pensamento computacional ele tem sido considerado como um dos pilares fundamental do intelecto humano, junto à leitura, à escrita e à aritmética, visto que ele também é aplicado para descrever, explicar e modelar o universo nos seus processos complexos. Então, assim, é de fundamental importância, né, o trabalho do pensamento computacional. Agora, existem N formas de você trabalhar o pensamento computacional com o segmento da educação infantil. Você pode trabalhar o pensamento computacional. Existem dois tipos de computação, que a gente chama de pensamento computacional. O trabalho é o trabalho plugado e o trabalho desplugado. O que é o trabalho plugado? O trabalho plugado é quando você usa um artefato tecnológico, um computador, um celular, um tablet, né, um kit, né, de robótica. Então, esse é o trabalho plugado. Tá? O trabalho desplugado, você faz sem precisar usar artefatos tecnológicos, né, como o computador, como o celular, como o tablet e como os kits de robótica. O desplugado, por exemplo, você pode trabalhar pensamento computacional numa aula de educação física, por exemplo. Você pode. Onde você pode criar no chão, né, dividir no chão fazer uma tabela no chão, criar caminhos, colocar obstáculos e pedir que as crianças elas formem, por exemplo, pequenas equipes ou duplas, onde um vai representar o robozinho e o outro vai ser o que vai colocar o algoritmo para aquele robozinho fazer. Então, ele vai ter que trabalhar comandos como para frente, para a esquerda, para a direita, para trás, pule, né? Então, assim, são comandos que ele pode trabalhar, por exemplo, na aula de educação física, né? Na própria sala de aula, por exemplo, onde o
professor ele pode fazer um mapa, pode criar num banner um mapazinho com vários obstáculos, com números também, onde se pode construir um robozinho que não precisa ter movimento, enfim, um robozinho que pode fazer um cubo, criar um cubo robô, por exemplo. No Maker, pode ir lá na Maker, criar um robozinho sem ser conectado com a eletrônica, com papelão, com formato de cubo, com olhinhos. E esse personagem, o robozinho, ele vai fazer uma aventura durante a sala de aula, onde ele vai percorrer uma determinada região. E essa região ela pode ter animais selvagens, podem ter vulcões, podem ter árvores, que serão obstáculos para esse robozinho. E aí o objetivo da equipe vai ser o quê? Vai ser criar um algoritmo para que esse robozinho ele possa ir executando passo a passo. E aí a criança, ou as crianças, com seus pares, vão interagir, né, construindo esse algoritmo, né, formatando esse algoritmo, para que elas possam testar esse algoritmo no seu robozinho. E a outra criança pode manipular o robozinho, né, e aí andar de acordo com o algoritmo que as crianças criaram. E aí pode-se comparar o algoritmo, uma equipe pode apresentar o seu algoritmo, a outra, fazer a comparação, ver o que é que tem, qual é a diferença, o que é que tem de diferente, o que foi que essa equipe pensou a mais, que aqui não pensou. Então, é um trabalho bastante rico em relação a isso. Então, assim, não precisa, obrigatoriamente, trabalhar o pensamento computacional todas as vezes, logicamente, com artefatos tecnológicos de ponta, que exigem uma construção eletrônica. Você pode também trabalhar dessa forma também. Mas é óbvio e lógico que quando você trabalha com artefatos tecnológicos, né, como, por exemplo, os kublets que a gente tem, você vai ampliar essa dimensão. Essa dimensão ela vai ser ampliada. Vão existir novos problemas para serem solucionados. Então, vão existir outros caminhos que vão ser construídos para resolver determinados problemas. Então, ele vai amplificar muito mais a capacidade das crianças elas poderem interagir não só com os cubos, mas interagir também entre eles, buscando essas soluções. Tá? E aí a gente quando eu jogo aqui para essa tela, aí ela vem mostrando aqui, eu coloco aqui nessa tela algumas plataformas, tá? Algumas plataformas de várias, tá? Que você pode trabalhar pensamento computacional. Então, nós temos aqui o Ciência da Computação sem Computador, que é justamente o que eu falei, a questão da programação desplugada, sem a necessidade de, naquele momento, precisar usar um artefato mais tecnológico. Você tem essa plataforma. Você tem o Scratch Junior, que é uma ferramenta muito legal para trabalhar com os menores, Scratch Junior, Fundamental 1, segundo ano, terceiro ano. Né? Primeiro ano também pode ser trabalhado. Outro é o próprio Scratch também. Aqui você pode trabalhar também com os maiores. Você pode trabalhar com os maiores. Tá? O Code.org é uma plataforma muito legal para iniciar o pensamento computacional, né? Dar o pontapé inicial nessa ferramenta, fazer com que você possa fazer algumas atividades de lógica. E é algo muito intuitivo, muito fácil de se trabalhar. Né? São trabalhados com blocos de encaixe. Não é algo que exige uma linguagem de programação. Trabalha com blocos que se encaixam, que facilitam muito. Tá? Tem Defus também aqui embaixo, que aí já é a ferramenta que você tem para tablet, que pode ser trabalhado com os pequenininhos, que você pode trabalhar também. Tá? Então, assim, essas são algumas de várias ferramentas que podem ser trabalhadas. Temos aqui embaixo o Code Combat,
aqui embaixo, que você pode trabalhar também. Esse trabalha com os maiores. Tá? Também uma aventura, é um jogo de aventura, e dentro desse jogo de aventura, eles precisam programar o personagem, para o personagem ele ir realizando, passando pelas fases, realizando as tarefas. Muito legal trabalhar com os maiores, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Tá? Então, assim, entre outras plataformas que existem, que ajudam, né, que dão o pontapé inicial nesse trabalho de pensamento computacional. E aí, falando de artefatos mais tecnológicos, nós temos os nossos kublets, tá? Que é um kit que realmente ele é um kit mais adequado ao trabalho da educação infantil. Por que mais adequado? Porque o manuseio desse kit ele é muito simples. Tá? São cubos que se encaixam através de ímã e tem diversos formatos. Você pode construir, a criança pode construir diversos formatos com ele, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco, isso vai passar uns vídeos aí para eles comentar. A criança ela pode trabalhar com diversos formatos com os kublets. É tridimensional, né? Ele tem a dimensão, né? Tem largura, tem altura, tá? Então, assim, pode ser trabalho em comprimento. Então, assim, ele trabalha, ele manuseia. Aí vem a questão desse trabalho da motricidade fina, motricidade ampla. Ele vai se encaixando de acordo com os trabalhos que ele vai executando. Você tem também o Make esse outro artefato aqui, que já não é mais para os pequenininhos, aí já é o pessoal do Fundamental 1, tá? O Microbit também, o trabalho Fundamental 1, 5º ano, e Fundamental 2, tá? O Arduino, que é essa plaquinha, ela também, aí também já são para os maiores, 8º, 9º, tá? Ensino médio, tá? E o kit Lego Edu, que é trabalhado com a turma do Fundamental 1, do 2º ano até o 5º ano. Então, isso também são alguns artefatos, esses são alguns artefatos que também são utilizados. Agora, cabe à instituição, ela primeira coisa que ela tem que fazer é entender a filosofia dessa ferramenta que é o pensamento computacional. Ela precisa entender isso, né, para poder ela implementar na sua instituição. Entender de forma que quais segmentos eu vou trabalhar com o pensamento computacional. Né? Eu vou colocar já de início do infantil até as séries maiores, eu vou começar com os menores, né? Eu vou começar com a educação infantil para sentir como é que funciona esse trabalho de pensamento computacional, e não necessariamente dizer, olha, agora vamos fazer uma atividade de pensamento computacional. Não se tem essa necessidade de estar dizendo isso. Simplesmente ele vai ser inserido de uma forma natural, vai ser mais um brinquedo que a criança ela vai utilizar, né? E aí esse desenvolvimento dessas habilidades, daqueles eixos do pensamento computacional, eles vão vai vir uma maturação, vai amadurecer a cada passo que eles vão trabalhando e desenvolvendo com o pensamento computacional. Se é numa história, no storytelling, que ele vai utilizar o storytelling para criar algum personagem com os kublets, que ele possa, e a partir daí, observar os elementos, as características que cada um dos tubinhos tem de diferente, né? E criar, a partir daí, esses diversos formatos, né? Então, assim, vai ser para o Fundamental 1, vai iniciar com a turma, fazer um projeto piloto, depois testar e ver como é que funciona isso. Então, isso pode ser feito, isso pode ser introduzido de forma muito natural nesses vários segmentos que as instituições têm. Tanto a educação infantil, como o Fundamental 1, como o Fundamental 2, né, e até mesmo o ensino médio. Porque aí você vai poder trabalhar isso
interrelacionado com as disciplinas, com história, com ciência, com matemática, com inglês. Então, isso vai ser trabalhado de forma natural com outras disciplinas. E aí vai ser interrelacionar isso. Então, dessa forma, a instituição ela precisa, sim, pensar como ela vai entender essa implementação do pensamento computacional na sua instituição. Ela precisa abrir uma discussão para poder amadurecer isso, para aí sim, depois, essa ferramenta ingresse na sua instituição. E não simplesmente apenas como um modismo, como há décadas atrás, quando surgiram os laboratórios de informática nas escolas, escolas que tinham laboratório de informática chamavam atenção, era um espaço que chamava atenção. Então, as escolas, muitas instituições implementaram os laboratórios de informática, mas logo em seguida esses laboratórios de informática começaram a ser subutilizados, porque a instituição não tinha uma filosofia clara sobre o que fazer, o que realizar naquele espaço, que era sim um espaço que podia ser sim, de inovação, que podia ser de criatividade. Agora, bastaria um trabalho realmente de construir essa filosofia, para essa filosofia ser implementada de forma correta na instituição, tá? E não como modismo. Então, é preciso realmente pensar nisso. Eu acho que agora seria a hora da gente colocar aí, né? Vamos lá, Carlos. Eu vou parar Carlos, aqui. Muito bom ver a abordagem que você traz, porque a gente pensando nesse tema, sem ter a profundidade que você nos permitiu conhecer hoje, a gente realmente não associa essa prática à educação infantil, né? A gente acha que os alunos vão estar melhor preparados quando estiverem um pouquinho maiores, quando tiverem mais maturidade para manusear o pensamento computacional. Mas aí você nos faz enxergar o quanto que essas habilidades que o pensamento computacional desenvolve está dentro da educação infantil. E a gente começa a ver realmente possibilidade na prática das crianças identificando problemas, das crianças conseguindo resolver esses problemas, usando a capacidade criativa, que é quando na educação, onde a gente tem isso aí num nível ainda maior, de eles estarem aprendendo a trabalhar de forma colaborativa, de fato, como essas habilidades que o pensamento computacional propõe desenvolver, como a gente encontra com facilidade na dinâmica da educação infantil, né? E eu achei super interessante a abordagem que você trouxe para a gente, faz a gente pensar e faz a gente perceber essa realidade de fato dentro da educação infantil. Patrícia vai trazer para a gente um pouquinho aí dessa prática dentro do Fast Track Kids, o que é que o Fast Track Kids traz para a gente dentro desse aspecto do pensamento computacional, como é que a gente poderia enxergar de fato isso na prática dentro de sala de aula, através de algumas ferramentas que o projeto propõe. Patrícia, pode ficar à vontade aí para nos mostrar e nos apresentar um pouquinho mais dessas possibilidades. Antes disso, eu primeiro vou trazer umas perguntinhas para trocar com o Carlos. Pode ser, Carlos? Vamos lá, você vai responder. Uma das perguntinhas é que foi trazida pelo próprio grupo, né? Durante o pessoal, quando estava se inscrevendo, eles trouxeram um questionamento que eu acho interessante a gente discutir um pouquinho aqui, que é sobre a questão de... você já falou um pouquinho nele, né? A questão da gente poder trazer esse pensamento computacional, essa robótica, na realidade, para qualquer faixa etária, né? Existem formas para isso, mas uma das dúvidas do pessoal dentro do que você está trazendo, a princípio o pensamento computacional ele é visto como uma coisa, digamos assim, muito exata, né? O pensamento ele é visto como vindo da área de exatas, da área de lógica matemática, de raciocínio. Quando você pega e traz o algoritmo, por exemplo, que você acabou de trazer no começo, o algoritmo ele não permite muitas falhas, brechas, ele tem que ter uma sequência. Se você errar na sequência, você erra na programação. É o algoritmo matemático, aquele que é passo a passo, você não sai. Como trazer isso para uma faixa etária, que é da educação infantil,
que ela é muito da espontaneidade, exatamente o oposto, digamos, desse algoritmo, né? É na fase que eles estão muito mais de tentar, experimentar, e muito pelo contrário, nada de exato ainda para ele tudo é possível, tudo é imaginário, tudo é concreto, é palpável, e não tem nem a exatidão do algoritmo e nem a abstração que se exige no pensamento computacional, né? Como trazer isso aí para essa faixa etária? Eu trago foi um questionamento do grupo, eu trago aqui para você discutir um pouquinho mais. Olha, quando a gente, mais uma vez, quando a gente fala sobre a questão, mais especificamente, digamos, de construir o algoritmo, nesse caso, mas que não é só essa construção de algoritmo, também está muito mais além desse processo, é que o algoritmo, ele, quando se constrói, ele, sim, ele trabalha os erros. A questão do errar também é fundamental nessa construção do algoritmo, porque vai fazer com que a criança ela perceba, né, ela possa voltar do início e reconstruir aquele passo a passo que ela começou. Ela vai identificar neste erro essa capacidade dela poder voltar, ela vai poder voltar. Não é algo que ela não pode, não vai poder errar. Dizer, caramba, eu não posso errar, eu tenho que voltar, eu tenho que acertar. Não, ela vai começar através, mais especificamente falando do algoritmo, nessa construção desse algoritmo, mas ela vai construir isso passo a passo, na tentativa, através da tentativa e do erro. Então, o pensamento computacional, ele é aberto a isso, ao erro. E ele amadurece através do erro. Ele amadurece através do erro. E a aprendizagem pelo erro, a gente sabe até a importância disso, né? Então, assim, lógico que nas séries iniciais, isso vai ser um processo gradual. Essa maturação vai ser algo gradual. Não vai ser algo que vai vir logo de primeira, logo naquele primeiro momento, vai ter que estar formatado, vai ter que estar pronto para que algo funcione. Não. Vai ser, sim, através do lúdico, da brincadeira, da minha tartaruguinha, que não conseguiu, esqueci de pular ela tinha que pular aqui, eu esqueci, então eu volto e agora faço que ela pule. Então, vou reconstruir essa minha lógica, sem saber que eu estou reconstruindo a minha lógica. Mas isso ela já vai começar a ter essa percepção, ela vai começar a ter essa preocupação, digamos assim, no sentido de, no próximo obstáculo, no próximo problema que ela tiver, ela vai dizer, opa, peraí, calma, não é tão assim agora. Então, agora eu tenho que agora ver quais as possibilidades, que possibilidades eu posso ter aqui para poder chegar ao final. Então, o pensamento computacional, ele propicia esses momentos de erro, sim, sem nenhum problema, sem nenhum trauma, e muito pelo contrário. Que haja erros, para se construir em cima deles, esse conhecimento. E principalmente através dos pares, dos seus coleguinhas, fazendo comparações, né? Criando hipóteses de como solucionar aquele problema. Então, eu acho que assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhum problema em relação a isso. O pensamento computacional está aberto a isso, a essa flexibilização total. Joia. Tem um comentário aqui de Joana. Nos dias de hoje, vivenciamos uma era digital no qual as crianças, desde cedo, têm acesso e vivência computacional. Mas, infelizmente, ainda existe a resistência de alguns profissionais em trabalhar com essas ferramentas. Ferramentas essas que são essenciais e devem estar incluídas em sala de aula sempre, no dia a dia, no planejamento, em aula de metodologia ativa, trilha de aprendizagem, FTK, entre outras. É de suma importância. Aproveitando essa fala de Joana, eu trago uns dos desafios, né? Como é que você percebe nessa nossa formação pedagógica, digamos assim, formação de professores deficientes que ainda temos na graduação, né? na preparação, na formação, né? Nas faculdades, como podemos trabalhar, como fazer para a gente trazer mais para próximo da realidade
essa possibilidade do pensamento computacional, da robótica nas salas de educação infantil. Você trouxe para a gente um dado que 92%, no futuro, 92% dos trabalhos, né, das profissões, exigirão competências digitais, né? Como é que eu posso ter um professor formador de competências digitais desde a educação infantil, quando o nosso próprio professor não foi formado nessas competências, quando eles mesmos não desenvolveram essa competência? Acho que um dos grandes desafios é esse. Do mesmo jeito que leitura, como é que eu posso ensinar meu aluno a ser leitor, se eu não tenho a prática da leitura, se eu não tenho um gosto pela leitura? Como é que eu posso ensinar no meu aluno o pensamento computacional, o prazer no desafio do raciocínio, do pensamento computacional ou da robótica, se o meu professor não teve essa formação? Né? Será que a gente tem tempo para isso? Como é que eu posso trabalhar isso? Ou eu vou precisar sempre ter um professor, não desmerecendo o professor de informática, porque eu acho que ele sempre vai ter que ter o seu lugar na escola, no sentido de estar ali para ajudar, para preparar a aula, para dar o apoio, mas será que sempre vai ser o professor de informática que vai ter que dar a aula de pensamento computacional? Ou é possível desenvolver essas competências, essas habilidades nos professores de sala de aula de hoje? É uma pergunta que realmente requer uma reflexão, mas eu acho que, a princípio, logo a princípio, uma coisa que pode ajudar é a própria instituição, junto com seus professores, abrir espaços, não é, para justamente haver essa aprendizagem, essa discussão, para conhecer esse novo que está por aí. Onde eu digo que esses espaços são espaços de aprendizagens criativas, né? Essas novas aprendizagens. Lógico que nós, professores, eu me incluo nisso também, quando nós nos formamos, na nossa formação, não havia esse trabalho, esses conceitos, esses termos que tem hoje. Metodologia ativa, pensamento computacional, né? Flexibilidade cognitiva. Então, assim, não tinha nenhum desses termos. Nós nos formamos, né, na universidade, ela ainda com aquele formato tradicional, né, daquele conteúdo tradicional, de habilidades e competências para o ensinar, para repassar a informação e os conhecimentos, e não para sermos mediadores do conhecimento. E aí é diferente esse tipo. A partir do momento, e aí cria realmente barreiras no profissional. O profissional, ele cria certas barreiras. Um profissional que ele vem trabalhando dentro de uma formatação e, de repente, ele vai ter que quebrar aquilo, ele vai sair da sua zona de conforto, digamos assim, para que ele possa ter acesso a esses novos aparatos tecnológicos. Então, isso para ele, se a instituição não der essa condição, esse espaço, para que ele possa, dentro desse espaço, junto com os seus pares, com os outros professores, trocar ideias, aprender esses novos artefatos que existem hoje, aprender a como lidar, como utilizar essas ferramentas de uma forma natural, né? Ele realmente não vai ter condições para poder desenvolver. Agora, parte também do professor ele querer, né? Ele querer isso, porque é um caminho sem volta. Não tem como, é um caminho sem volta. Se ele quiser continuar atualizado, se ele quiser continuar dentro desse sistema, ele precisa se atualizar. Ele precisa ele chegar junto na escola, querendo trabalhar dentro de um processo como esse. A gente vê tantos, hoje em dia, nessa tecnologia, com a internet, nós temos uma coisa que nós não tínhamos antigamente, que a informação ela se encontra aí. Tá? E ele, o professor, como profissional, ele tem maturidade para isso, para chegar, para saber
para pesquisar, para se orientar, para buscar informações, para poder ter essa competência, né? E ele vai aos poucos colocando isso, aos poucos ele vai implementando isso, né? Então, se ele buscar esse conhecimento que está aí, né? O conhecimento que está aberto para ele, esse leque de informações que fala sobre metodologia ativa, que fala sobre pensamento computacional, né? Que fala sobre todas essas ferramentas tecnológicas que estão inseridas. Se ele buscar, né, ele com certeza ele vai ter competência suficiente para isso, porque e a gente sabe que o professor hoje, antigamente, né, a gente fazia, como é que fala, a gente tinha pensava-se que ao término da faculdade acabou, ufa, acabou, não preciso mais estudar, não preciso mais. E não é assim, né? A gente sabe que é um eterno crescimento. A gente precisa estar eternamente se né, buscando novas habilidades, buscando novas competências para enriquecer o nosso trabalho, para enriquecer o trabalho. E o professor tem que entender que isso que está aí, né, não é mais um trabalho para ele. Não, muito pelo contrário. Se a partir do momento ele souber que isso, né, que esses artefatos tecnológicos, que essas metodologias ativas, que todo esse movimento maker, isso vem não para dar mais trabalho a ele, mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Facilitar o trabalho dele em relação a isso. Facilitar. E nada mais certo do que isso foi essa pandemia. Essa pandemia ela acelerou em 10 anos o que era para... E veio agora. Houve essa aceleração. O professor não teve que trabalhar com essas novas tecnologias. O professor não teve que lidar com o Zoom, lidar com o Google Meet, Google Sala de Aula. O professor ele teve que se adaptar a isso. Então, e aí, essa adaptação faz com que ele perceba que esse aparato tecnológico está aí para ajudá-lo, e não para atrapalhar, e não para dar mais trabalho a ele. Ok. É o desafio que nós temos pela frente, né? É um desafio. É verdade. Então, como Suzana disse, eu vou mostrar um pouquinho agora de talvez, eu fiz as perguntas, mas talvez algumas dessas respostas possam vir também de materiais como esse, que eu não sei se todo mundo conhece, mas Carlos já conheceu, com certeza Silvana também, Suzana também, mas eu vou trazer esse material aqui, que é a parte de robótica do Fast Track Kids, né? Que aí ele é apresentado por esse robozinho chamado Robbie, e como ele é voltado exclusivamente para essa faixa etária da educação infantil e fundamental nos iniciais, né? O material em si que eles usam, que é o Couplets, ele pode ser usado até Fundamental 2, ensino médio, com computações, com programações mais avançadas, porque, inclusive, você pode mudar a programação dos robozinhos, mas o foco do Fast Track é nessa faixa etária inicial, como diz Carlos, no momento que eu estou trabalhando com essa flexibilidade do cérebro, né, na formação dessas sinapses, nesse momento em que o cérebro está mais disposto, mais uma esponjinha para aprender. E ele foca ele faz o trabalho com essa linha de pensamento aqui, né? De trabalhar primeiro com a apresentação dos couplets, pensando muito naquela fase de Piaget, do pensamento concreto, de deixar a criança pegar, tocar, montar, né? Então, ele cria muito a partir daqui, para depois ele entrar na questão do pensamento computacional, introduzindo o que é esse comportamento computacional, a partir do que Carlos trouxe ali, de exercícios que são trabalhados com a questão de padrões, de composição, de sequências lógicas. Então, ele vai estar trabalhando aqui a partir de brinquedos, de jogos, de desafios, e depois a introdução à programação propriamente dita, a partir de situações, problemas que levem a criança a tentar montar alguma estratégia com os couplets para chegar nessa resolução desse problema, né? Então, ele começa
como eu vou trazer um pouquinho agora dessa sequência rápida, do jeito que a gente falou, da questão do momento de apresentação dos couplets, sempre feito com um robozinho, sempre na mesma metodologia que o Fast Track já traz, ou seja, com um programa com a contação de histórias, a partir de um personagem, fazendo contação, criando situações, problemas, e com um plano de aula detalhado para o professor. Então, um pouquinho daquilo que a gente estava discutindo agora, nessa dificuldade de aí, eu vou ter que ter um professor mestre em robótica que já sabe tudo para trabalhar? Não. O professor que acompanhar o passo a passo da aula, aqueles que já trabalham com Fast Track sabem como ela é, né? Etapa por etapa, tem tudo detalhado para ele no plano de aula. Então, aquele professor que acompanhar o passo a passo, ele vem sugerindo até os questionamentos que você faz para a criança, ou seja, consequentemente, você faz a si mesmo primeiro, quando está se preparando para a aula. Então, você consegue se desenvolver enquanto professor nessa questão do pensamento computacional, nessa questão de robótica, à medida que você mesmo está se preparando para dar as aulas, né? Então, é uma tentativa do próprio Fast Track de ajudar nessa formação do professor, nessas tecnologias novas, já que a gente sabe que as próprias formações de professores, pelo menos no país, mas não é só no país, isso é de muitos países, essa formação não vem com essa capacitação na própria graduação. Então, aqui é o primeiro momento onde eles estão conhecendo, o próprio Carlos trabalhou com um grupo de alunos, eu vou mostrar para vocês um videozinho rápido, só como pode ser, é uma forma de apresentação que pode ser tantas outras, mas é uma forma de apresentação que também pode ser associada à própria estação de aprendizagem, certo? Depois vocês me dizem se o som está sendo claro para vocês aí. Esse aqui foi feito com as crianças, são com as crianças um pouco mais velhas, na faixa etária, acho que de 8, tem de 8, tem de 9, mas que pode ser feito, na realidade, com qualquer faixa etária, com os de 5, de 6, depois vai ter um outro vídeo mostrando com eles mais novos. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Está abrindo o do vídeo. Vocês viram a tela do vídeo? Não. Não. Não? Então, deixa eu mudar o compartilhamento para poder aparecer a tela onde está o vídeo. Agora? Agora sim, Patrícia. Pronto. E esses cubos aqui não são cubos comuns, não são apenas só cubos. Eles são cubos. Porque são cubos robóticos. Robóticos. Eles sozinhos, não fazem nada. Agora, se vocês juntarem eles, logicamente, vão formar algumas figuras, né? Algumas coisas. Né? O que mais pode ser criado? Tá? Quando eu junto com esse público aqui, tá? Quando eu pego esse outro público aqui e faço isso, olha só. Olha, apareceu aí. Isso aqui, se eu botar no pé, ele corre. Olha só. Olha só. Ó. Então, na linha tem um desse, vou dar uma ajuda também. Só. Como é que a gente faz? Quando que vai, João? Como é que a gente faz, por exemplo, para ele fazer o que ele fez aqui no meu Maria? Quando eu toquei a mão, ele foi para frente. Não é.
Então, não sei se vocês conseguiram perceber, deu para ver direitinho o som, Suzana? Ficou cortando em algumas partes, mas em outras deu para ouvir sim. Bom, a ideia, não sei se vocês perceberam, que os couplets são feitos num formato propício para a criança. Eles imitam aqueles brinquedinhos de encaixe da criança pequena, de colocar um em cima do outro. E são magnéticos. Então, no primeiro momento, vocês viram ali as crianças brincando com os couplets, né? Colocando, criando, montando. Você viu que cada criança fez num formato diferente, fez colocando, misturando cores, misturando tamanhos. Tinha uns que estavam preocupados em crescer, tinha outros que estavam preocupados em fazê-lo caminhar, ele andar. Então, é aquele momento de respeitar a individualidade de cada um, né, respeitando aquele momento momento da fase concreta das crianças, deles tocarem, pegarem, manusearem, e com um material que respeita, como foi a pergunta da colega quando fez anteriormente, no momento da inscrição, sem comprometer a espontaneidade da criança, ou seja, de forma espontânea, ele poder estar montando, estar brincando, e nesse brincando ele vai estar desenvolvendo esse raciocínio sem nem perceber que está desenvolvendo esse raciocínio, né? Nesse momento, a criança, logo em seguida, ela vai ser convidada a passar por situações ou resolver jogos e atividades, onde nesses jogos e nessas atividades eles começam a desenvolver esse pensamento computacional sem saber nem que estão desenvolvendo esse pensamento computacional. Como o Carlos trouxe uma situação, né, Carlos, da questão de quando você aperta, a tartaruguinha, não foi? Se eu não me engano, ele falou da tartaruga, quando aperta vai para a direita, quando aperta vai para a esquerda, aquela foi a tartaruga da linguagem Logo, né? Que eu lembro. Aqui também, no Fast Track, você tem a mesma coisa, que você tem uma situação, problema, que é o aniversário do amiguinho do Rob, e ele quer entregar os convites. Para entregar os convites, ele pede ajuda às crianças. Então, as crianças, na estação de aprendizagem, usando a canetinha, ele tem que levar a correspondência para a casa indicada. Então, eles vão ter que caminhar com o carrinho, fazer o carrinho caminhe pelo mapa até chegar na casa adequada. Para isso, eles vão ter que estar orientando, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o lado, até ele chegar lá. Então, esse é um exemplo de uma das situações, né, de tantas outras que existem, para que, de forma brincando, a criança possa começar a desenvolver esse pensamento computacional, esse raciocínio computacional, raciocínio lógico, né? Aqui, num desses momentos, a gente vai mostrar aqui agora as crianças, quando num desses momentos elas são convidadas a um desafio, trazido novamente, na realidade, foi Carlos novamente, né? Carlos nos ajudou muito nesse momento. Se ele quiser se colocar de alguma forma, fale, viu, Carlos? Fique à vontade, se você quiser colocar, fazer algumas interações todas. Deixa eu compartilhar novamente, porque ele para o compartilhamento, né? Deixa eu botar o vídeo. Que aqui as crianças já menores, essas crianças são na faixa de, acho que é de 5 anos, 6 anos, mostrando que as crianças pequenas podem também trabalhar. E eles foram, Carlos lançou para eles o desafio de fazer os couplets se mexerem em direções diferentes, né? Porque eles estavam só no sentido, ele depois queria que mexesse para outro sentido. E a criança foi levada a como resolver esse desafio, né? Trocando os couplets, mudando de posição. Aí vamos ver um pouquinho, depois a gente faz alguns comentários. Olha, esse aqui na encaixa ele aí. Não vou. Não pode fazer nada. Olha, o modelo está assim, e o seu está assim, ó. Esse que está aqui. Aproxima a mãozinha dele.
se eu quiser que ele vá parar de girar aí para frente, eu tenho que mexer nos cubinhos. Será que você consegue fazer que ele vá para frente? Está só girando? Muda a ordem dos cubinhos. Bota um para cá, um para lá, um para cá. Olha aí, ó. Pra frente, cara. É o outro preto. É o outro preto. Olha, ele tá se afastando todo. Esse aí é interessante o desafio, né? Que ele estava fazendo um robozinho que girava em torno do próprio eixo. E depois o desafio veio. Vamos mudar, como é que eu quero fazer ele andar para frente? Mexe na ordem, faz diferente para descobrir como esse carrinho, o robozinho pode andar para frente. E ele descobriu. A partir dali vem depois os questionamentos, né? Que a gente não mostra agora por questão de tempo. Por que foi para frente e por que da outra vez estava rodando em torno do próprio eixo? O que é que houve de diferente, né? Então, ele vai entrar nas questões do peso, na questão da posição da roda, onde é que estava a posição da roda, né? Então, ele vai começar a trabalhar conceitos de física. Lógico que a gente não vai dizer para ele que são conceitos de física, mas ele já vai estar começando a adquirir esses conceitos a partir da própria prática. E é esse conceito, esse e tantos outros conceitos que são formados sem, digamos, dar nome aos bois, mas fazendo parte da vivência dele. Então, quando chegar numa situação posterior, que ele tenha a necessidade de trabalhar com esses conceitos em outras aulas, isso fica muito mais claro, muito mais evidente, porque ele já vivenciou antes. Não sei se Carlos quer colocar alguma coisa. Carlos, fica à vontade. Não, Tati, eu acho que é isso mesmo. Esse momento aí, realmente, é um momento que eles estavam conhecendo e explorando o material, né, os Kubler, e a partir desse conhecer, desse explorar, eles começaram a ter essa percepção, a buscar, a identificar as funções de cada cubozinho daquele. Então, eles perceberam que o cubozinho tinha uma roda, então serviria para movimentar esse cubo. Mas como é que esse cubo iria se movimentar, já que sozinho ele não saía do canto? Então, ele percebeu que tinha um cubo que trabalhava com sentidos, com luz, com se aproximar, com o escuro. Ele também compreendeu que tinha um cubo ali que dava a energia para os outros, para poder haver essas transformações do andar, do caminhar, e ao encaixar o movimentar com o sentir, com a energia, ele dava vida a isso. E a partir daí começaram justamente a levantar essas hipóteses. Né? Do robozinho ele começou a andar em círculo, em giro, no próprio eixo, e de repente qual é? Ele está girando, mas ele não está saindo do canto. Então, como é que eu faço para que ele saia de um canto para o outro, né? De um lugar para o outro? Então, isso aí eles foram, através de levantamento de hipóteses, de testes, de erros e acertos, eles foram construindo essas soluções. Então, assim, foi algo bastante enriquecedor. Né? Essa turminha de hoje, né? A gente tem um nomezinho que se dá, são os nativos digitais, eles já nasceram nesse meio, nesse mundo, nesse universo. Então, como isso para eles, como essa adaptação é algo natural, sabe? Vai sendo algo natural. Eles vão se apropriando das características, das funções, de forma muito natural. Diferente de nós, quando chegar uma nova tecnologia, a gente, às vezes, fica, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, e eles não. Eles têm essa capacidade, né, de reconhecer esses novos artefatos, de testar, sem medo de errar, muito pelo contrário, né? E aí se torna realmente um contexto bastante enriquecedor. Né? E por isso eles têm uma maturação muito legal. Nosso momento está chegando ao fim, e para fechar, vamos chegar na última etapa desse material, né? Que é exatamente já entrando na questão dos conceitos de programação, que no Fast Track também trabalha, como o Carlos colocou também, ele faz parte da evolução, né? do pensamento computacional, é onde ele já começa a programar
eu coloco entre aspas, porque nessa faixa etária ainda é um programar sem registrar, sem se preocupar com, digamos, o algoritmo em si. O algoritmo até existe na cabeça dele, mas ainda não está o algoritmo formalizado, porque não faz parte da faixa ainda, mas o pensamento já começa a ser instalado, né, dentro do pensar dele, da abstração dele, e ele começa a ter situações, por exemplo, como essa que é trazida de ele criar um farol, né? O farol, eu não lembro se o vídeo mostra, mas o farol, no momento até Carlos colocou que o farol ele tem que ter altura, ele tem que girar, né? E ter a luz acendendo nas horas certas para que o barco à distância possa ver. Lógico que tudo isso é para trazido para a criança, novamente, naquela metodologia do Fast Track, com uma contação de história, uma situação, problema, para que ele seja instigado a resolver a situação, né? Tem aquela necessidade de desenvolver com a forma prazerosa e usando os robozinhos. Então, eles trazem diversas soluções. Eu vou colocar aqui uma, toda vez eu tenho que parar o compartilhamento, né? Porque muda de programa. E eles trazem possíveis soluções. Cada um monta o farol do jeito que ele quiser, do jeito que ele achar mais interessante ou mais possível. E aqui a gente teve, na realidade, 2, né? Porque foi um ajudando o outro e eles tiveram esse resultado aqui, ó. Suzana? Oi. Eu acho que Paty, ela caiu. O sinal dela caiu, foi exatamente. Mas eu acho que deu para a gente entender um pouquinho como é que funciona, não é, Carlos? Eu acho que esse trabalho, e é interessante isso, só para fechar esse contexto aí desse vídeo, é que depois que vocês fizeram o farol, eu propus outra solução, outro problema para eles. Eu disse, como é que o farol pode ele ser automático? Para quando escurecer, ele começar a funcionar e para quando o dia clarear, ele parar, né? Sem precisar alguém estar subindo lá e ligando aquele farol. Então, a gente vai ampliando, né, os problemas a partir das conquistas que eles vão tendo. E aí foi um desafio muito legal. Eles tentaram pensar em como é que poderia fazer isso, um farol automático, sem ninguém ligar, sem ninguém apertar, só com a luz do sol, ele desliga e quando vai anoitecendo, ele começa a funcionar o farol. Então, assim, foi muito legal, né, essa atividade que o farol com eles. Exato. Então, a gente hoje encerra por aqui. Eu agradeço muito a presença de Carlos, a presença de todos vocês que participaram junto com a gente para conversar um pouquinho, aprender um pouquinho mais e ver quais as possibilidades, né, do pensamento computacional para a educação infantil. Amanhã a gente continua ainda com o primeiro encontro, Fast Track Brasil, Fast Tracks Brasil, e amanhã nós teremos uma conversa a respeito do bilinguismo.
E aí vocês estão convidados ainda para esse momento de amanhã, no mesmo horário, no mesmo link. Fiquem à vontade para convidar colegas de profissão, pessoas que gostam de pensar educação, para que a gente venha para mais uma conversa, para mais um bate-papo aí dentro do nosso workshop, dos nossos encontros aí, durante toda essa semana. Vamos até o dia 4 com encontros, e vocês estão convidados para participar junto com a gente. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos.